Olá, sou o professor Watson. Vamos trabalhar um componente curricular Geografia. Terceira etapa. Bom, pessoal, estamos na reta final. Essa é a 9ª apostila e a última. E ela foi elaborada 10 questões em cima das apostilas aplicadas anteriormente. Tá ok? Então vamos dar continuidade à aula. Número 1. Pinte o vulcão de acordo com a legenda. Vulcão, estrutura interna. Conforme a numeração, a gente tem as legendas que correspondem a cada número no vulcão que você vai pintar, tá bom? É só acompanhar conforme a numeração e as cores, para deixar bem completo. Número 2. A parte sólida e a parte com material em estado de fusão da Terra correspondem, respectivamente, à criosfera e à litosfera, litosfera e ao magma, hidrosfera e ao magma, troposfera e à criosfera. 3. Graben e Rost são formas de relevo associada às falhas tectônicas. No Brasil, os exemplos para 1 e 2 são, respectivamente, Vale do Itajaí e Serra Geral, Vale do Paraíba e Serra do Mar, Planície Amazônica e Serra do Cachimbo, Vale do São Francisco e Chapada Diamantina. 4. O relevo é constituído por 4 formas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Vários estudiosos brasileiros classificaram as estruturas de relevo e consideram em um consenso que no Brasil não existe uma dessas formas. A qual forma do relevo é anunciado refere-se. A qual forma do relevo o enunciado refere-se? Planaltos, montanhas, planícies, depressões. Onde nasce o Rio São Francisco? O Rio São Francisco tem sua nascente histórica no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, no município de Roque de Minas, região considerada um grande berço de rios. Contudo, segundo o Ministério do Meio Ambiente, foi determinado que a nascente geográfica do Rio São Francisco encontra-se no município de Medeiros, em Minas Gerais. O rio liga as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, desaguando no Oceano Atlântico, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Com aproximadamente 2,8 mil quilômetros de extensão, o Rio São Francisco percorre vários estados brasileiros, e em especial os nordestinos. Marque a alternativa que indica o estado onde se localiza a nascente do Rio São Francisco: Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Amazonas. Transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco é uma obra que tem causado bastante polêmica no cenário nacional. Duas visões diversas se estabelecem entre defensores e críticos do projeto. A transposição seria uma tentativa de sanar um problema que tem atrasado o desenvolvimento do Nordeste: a seca. As críticas que se referem às transformações e o impacto ambiental que poderia ser causado com a efetivação do projeto, basicamente a ideia seria de transferir as águas do rio para o abastecimento de rios menores e também açudes, o que supostamente diminuiria a seca nos períodos de estiagem. Veja um mapa das obras.
O projeto prevê 2 eixos. Norte levará água para Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E leste, levando água para a parte do sertão, bem como as regiões do agreste de Pernambuco e da Paraíba. Observe a imagem demonstrando os eixos. Do ponto de vista socioeconômico, as ações necessárias à implantação do projeto de integração do Rio São Francisco com bacias do Nordeste setentrional poderão ter resultados negativos. Sobre esses resultados, analise os seguintes itens. 1. Perda de áreas produtivas e deslocamento de populações para a implantação dos canais e dos reservatórios. 2. A ampliação de riscos socioculturais, tais como os de comprometimento do patrimônio arqueológico e da interferência em comunidades indígenas. 3. Risco de redução da biodiversidade das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias receptoras. 4. Risco de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas às pessoas não nas bacias receptoras. Então, a número 4, risco de introdução de espécies de peixes potencialmente daninhas às pessoas nas bacias receptoras. 5. Modificação do regime fluvial das drenagens receptoras, tornando bem maior o caráter sazonal intermitente dos rios. Estão corretas 1 e 2 apenas? 2 e 3? 3, 4 e 5? 1, 2, 3 e 4? 1, 2, 3, 4 e 5? Então, vamos buscar nas apostilas anteriores para obter a resposta, tá ok? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII a XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar da produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores. Entre eles, possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir as mais importantes zonas de livre comércio da Europa, e o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Com muitos empresários ambiciavam lucrar mais. O operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia, em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com a péssima condição de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecida como os quebradores de máquina. Outro movimento também surgiu nessa época, com o objeto de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa. A primeira etapa da Revolução Industrial. Em 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente, à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão, com o uso
do teor mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. Segunda Revolução Industrial. Surgimento do motor, a explosão e da eletricidade. Início do uso do petróleo. Imperialismo europeu em territórios da África e da Ásia. A segunda etapa da Revolução Industrial. A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900, ao contrário da primeira fase. Países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor, a explosão da locomotiva a vapor e do desenvolvimento dos produtos químicos foram as principais inovações desse período. A terceira etapa da Revolução Industrial. Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax e a engenharia genética, o celular, seriam algumas das inovações dessa época. A primeira Revolução Industrial se desenvolveu principalmente na Inglaterra, a partir do século XVIII. Entretanto, a partir do século XIX, a industrialização se expandiu para outros locais que, somados aos novos desenvolvimentos tecnológicos, caracterizaram a chamada Segunda Revolução Industrial. Quais desses países abaixo não se industrializaram durante a Segunda Revolução Industrial no século XIX? Portugal, Estados Unidos, Alemanha, França. 8. O setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia no processo de produção. Indústria moderna, indústria de ponta, indústria tradicional e indústria de bens de consumo. Número 9. No setor industrial, tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marca alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouca tecnologia e processo de produção. Indústria moderna, indústria de ponta, tradicional ou indústria de bens de consumo. São 10. São indústrias de ponta na terceira Revolução Industrial: metalúrgica, construção civil e naval, petroquímica, automobilística, siderúrgica, elétrica, eletrônica, têxtil, informática, microeletrônica, biotecnologia. Então tá aí as 10 alternativas com o texto, tá? Dá para vocês responder tranquilamente, pessoal da terceira etapa. Qualquer dúvida pode estar me procurando, tá? Através do meu número, do meu PV ou então no grupo, se tiver, tá bom? Então espero que todos respondam. Muito importante para a nota final. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.